Saiba Viver, o seu programa de bem-estar. Amor, saúde, trabalho e família são os desafios de todos nós. Semanalmente, ouça os conselhos de especialistas, profissionais e terapeutas. Saiba Viver, não perca aos sábados a partir das 9 da manhã na Iris FM. Saiba Viver, o seu programa de bem-estar com Jorge Coelho Lopes. Ora, bom dia aos ouvintes da Iris, bem-vindos a mais um programa Saiba Viver. Hoje a nossa convidada é Maria Gurjão Henriques, psicóloga, professora de constelações familiares, fundadora e mentora do Espaço Amar. Bom dia, Maria. Bom dia, Jorge. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu pela oportunidade. E é um grande prazer ter-te aqui na próxima hora. Ora bem, gosto sempre de começar por esta pergunta. O que é que aconteceu na tua vida para vires ter esta área? Eu desde que me lembro quando era pequenina, andava sempre, era muito introspectiva, brincava com a lua às escondidas, no céu, enfim, estava sempre muito virada no meu mundo interior. Depois tive uma educação normal, colégios, escola, faculdade, psicologia, e quando comecei a tirar o curso de psicologia, à procura exatamente desse sentido de vida, desse frenesim, dessa vida que eu sentia dentro de mim, ao qual eu nem sempre encontrava resposta no exterior ou à minha volta. E depois, no terceiro ano da faculdade, fui trabalhar para um banco, onde trabalhei 15 anos. E, como portanto, psicóloga? Na área da psicologia? Na área comercial, na área comercial. Em recrutamento, cheguei a ser diretora de marketing de um dos bancos desse grupo, era o grupo PCP na altura, hoje em dia Milênio. E comecei, de facto, tive uma carreira fulminante, tudo correu bem, tinha uma equipa grande de pessoas que reportavam a mim, e comecei a sentir que no fundo tinha tudo, mas nada me sabia nada. E, portanto, esta sensação de busca voltou outra vez com toda a força. Foi mais ou menos esquecido durante aqueles anos, porque no fundo estive muito ocupada, casei, tive filhas, estive muito ocupada, mas sempre com esse frenesim interno de alguma coisa muito maior que no fundo não se expressava através de mim, da minha forma de ser. Por mais sucesso que eu tivesse, isso não me sabia nada. E, portanto, há um dia onde eu decido mudar de vida. E, portanto, começo por perceber que me tenho que separar e depois que tenho que mudar de profissão, e assim fiz cada coisa de sua vez, porque tinha uma família, tinha as minhas filhas, tinha a minha estabilidade psicológica e emocional, e pronto, e houve uma altura onde consegui negociar a minha saída, e sem saber o que é que ia fazer, mas com a certeza de que aquilo que eu iria fazer só se mostraria depois de eu já estar fora. Entretanto, ainda no banco comecei a estudar astrologia, comecei a fazer cursos de Reiki, o nível 1, o nível 2, o nível 3, a parte do mestrado de Reiki, e portanto já tinha aqui uma bagagem. Aos fins de semana, ocupava os meus fins de semana, quando não tinha as minhas filhas, a tirar cursos e a estudar, etc. E portanto saí, contra tudo e contra todos, um bocadinho em choque para os meus pais. Larguei um carro de empresa, larguei um ordenado ótimo, larguei tudo, e portanto abandonei uma vida estável para uma vida, no fundo, muito mais em contacto comigo, com a minha essência. E tive 2 anos, estipulei 3 anos para trabalhar em mim, para tirar cursos, alguns deles que eu queria tirar no estrangeiro, e que fiz isso. Organizei as minhas finanças de maneira a que pudesse tirar os cursos que eu precisava, pudesse viver. Avisei as minhas filhas que íamos apertar o cinto, íamos viver menos bem, mas elas iam ter mais mãe, e portanto foi assim. Ao fim de 2 anos, menos de 2 anos, já estava pessoas a telefonarem-me a dizer: Maria, aquela pessoa está a precisar. Enfim, eu também tinha a formação base em psicologia, mas fui estudar constelações familiares, fui estudar diretamente à fonte. Já vamos falar disso. E pronto, e portanto aqui estou eu hoje. Entretanto, fundei o Espaço Amar, um espaço de desenvolvimento pessoal, que procura conciliar exatamente a vertente convencional da psicologia convencional com a vertente complementar, de olhar para a pessoa como alma, de olhar para a pessoa como luz, como energia, como fonte de energia. E estudei Jung também durante alguns anos, aprofundadamente. E aqui estou eu Maria, hoje. Se me permites interromper, e agradecendo desde já a tua partilha do teu percurso, que aliás é muito comum, hoje encontramos muitas pessoas que, enfim, têm
detalhes similares da conversão de carreira, não é? Que estavam hipoteticamente realizadas, ou pelo menos confortáveis, mas não era aquilo o caminho delas, e tiveram que ir para outras situações. Com certeza identifico-me um pouco com isto tudo que agora disseste. O quanto é que foi importante o teu pai ser psicólogo, ou seja, seres filha de um psicólogo? Neste aspecto não foi, porque aquilo que eu tinha dentro de mim, a busca que eu procurava dentro de mim, era algo de um sentido para a minha vida, de um sentido de alegria, de um sentido de missão, de um sentido de entreajuda, de um sentido de compreender as pessoas, de respirar as pessoas, de perceber o sofrimento delas, de olhar para as pessoas para dentro. E isso não tinha muito que ver com aquilo que eu vivia dentro de casa. Claro que sim, quer dizer, o meu pai sempre foi um inspirador de pessoas, dava muita formação, etc. E eu também vi essa realização dele. Mas a minha busca era uma busca profundamente interior, portanto era algo no mais fundo de mim, era uma sensação de isolamento de mim própria, como se houvesse uma Maria que tivesse por desabrochar, uma Maria que tivesse por ser conhecida, por eu conhecer, e foi isso que me moveu claramente, e é isso que me move quando olho para as pessoas, é ver se a pessoa está de facto em contacto com ela, se a pessoa está no mais profundo dela, a viver em lealdade a ela própria, se ela consegue dizer que sim a ela própria, mesmo que isso implique dizer um não aos outros. E a maioria das pessoas, infelizmente, não o consegue fazer na vida, portanto... E este momento é importante aqui para os nossos ouvintes, que muitas vezes não há razões aparentes para o desconforto, não é? Tem-se tudo, enfim, quando há alguma limitação, alguma falta de alguma coisa, ou de recursos, ou de amor e tal, portanto o desconforto surge, mas muitas das vezes não, quer dizer, está tudo hipoteticamente equilibrado, não é? Mas há realmente uma insatisfação interna. Sim. E quem tem esta capacidade, como tu disseste, nem todas as pessoas têm esta capacidade de aprofundar e buscar, ok, mas o que é que me torna desconfortável, porquê, etc, por aqui. Vamos então entrar no Espaço Amar. Eu conheço nesta segunda fase do Espaço Amar, que fica em Lisboa, não é? É em Lisboa, na Rosa Araújo. Na Rosa Araújo. E o que é que nós podemos encontrar lá no Espaço Amar? Variadíssimas disciplinas que trabalhamos ao nível do corpo, da mente, da parte também emocional. Encontramos meditação, encontramos yoga, encontramos massagens de shiatsu, todas as massagens numa perspectiva profundamente terapêutica. E depois encontramos constelações familiares, astrologia, a hipnose, uma série de disciplinas. Trabalhamos perto de 15 a 20 pessoas no Espaço Amar, terapeutas de várias disciplinas diferentes, e portanto a ideia é que a pessoa encontre num espaço um lugar interdisciplinar que lhe permita de facto fazer aqui um trabalho de confiança, um trabalho seguro, um trabalho num lugar seguro, onde a pessoa se sinta de facto acolhida e em casa. E portanto o Espaço Amar também, toda a envolvente do Espaço Amar, também temos a escola de Feng Shui dentro do Espaço Amar, tem um caráter muito, muito cuidado na parte do Feng Shui. As terapias que são feitas em determinadas salas, tendo em conta o Feng Shui, portanto é tudo muito... O objetivo é estarmos organizados de uma forma o mais verdadeira possível com a própria energia do local, com o espírito do local, no fundo a energia do local. Claro que a maioria das pessoas não sabe disto, mas a verdade é que as pessoas entram e sentem-se bem. Esse sentir-se bem tem que ver com isso também, com essa envolvente energética, com o trabalho que se faz energético para que as pessoas se sintam bem. E pronto, e portanto é um espaço que eu convido toda a gente a vir conhecer, porque é um espaço muito agradável, onde as pessoas podem estar e há cursos em pós-laboral, cursos de astrologia, cursos de constelações, cursos do método Isai, portanto temos muita... E há uma agenda mensal que eu recebo a tua newsletter. Exatamente. Já agora, se me permites, há um site, não é? Vocês têm um site? O site é www.espacoamar.com. Entramos no site, subscrevemos a newsletter. Exatamente, e começamos a receber. Que é quinzenal, portanto duas vezes por mês. Não queremos que seja mais do que isso, também não queremos cansar as pessoas demasiado, achamos que 2 vezes por mês é o necessário, é o suficiente. Claro. Maria, de todas estas áreas e de todas estas... Não, antes disso, queria, porque este programa agora é de 1 hora e temos aqui espaço para algum entretenimento, alguma fase mais lúdica, não é? A música, quando se fala em rádio e fala-se em música, quais são, por exemplo, as tuas 3 músicas preferidas para aqui partilharmos aqui com os nossos ouvintes?
as minhas 3 músicas preferidas em termos de trabalho, portanto em termos profissionais, porque para mim o profissional e o pessoal estão juntos, é impossível eu separá-lo, tem que ver com 3 músicas que eu uso muito nas constelações familiares, porque a música transporta-nos para um estado alterado de consciência. Nós, quando ouvimos uma música, essa música, a letra da música, a vibração da música, a composição da música, e leva-nos para um estado alterado de consciência e, portanto, provoca muitas vezes o catarse ou o desbloquear de uma determinada situação, ou inclusivamente a pessoa contactar com um nível de intimidade que sem a música lhe é difícil. Portanto, estas 3 músicas que escolhi exatamente para este programa, pela primeira é da China Knoll. A China Knoll é uma mulher que tem um disco, um CD que se chama Songs for the Inner Child, portanto, músicas para a nossa criança interior. E a primeira que eu escolhi tem a ver exatamente com isto, que é o contacto com a minha criança profunda. E quando nós conseguimos sentir a letra da música e fazermos connosco próprios, como se disséssemos a nós próprios a letra daquela música, entramos num lugar terapêutico, num lugar de cura muito profundo. E, portanto, o meu convite é que as pessoas ouçam esta música até ao fim e sintam o impacto que a música pode ter na vida delas. Então, Maria, e a música chama-se China Knoll e a música? You Can Relax Now. You Can Relax Now, ok. Vamos ouvir então. Change.
Maria, falamos em criança interior. Nesta dinâmica das terapias complementares fala-se muito nisso, né? na criança interior. Eu próprio também já fiz alguns processos, algumas dinâmicas da criança interior. É comum com os teus pacientes? Sim, acabamos sempre muitas vezes por chegar ao tema da criança interior, porque no fundo nós quando nascemos nesta condição na Terra, que é onde nós estamos, nós quando nascemos, se não tomarem conta de nós morremos, simplesmente. Somos o único animal que, se não tiver alguém que tome conta de nós, não temos condições de vida e durante muito tempo, não é? Uma criança de 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos não tem condições para viver sozinha, para sobreviver. E de facto somos o animal que faz isto até mais tarde. O que quer dizer que tudo aquilo que nos acontece na nossa infância vai ter marcas, vai ter, no fundo, vai criar imagens mentais fortíssimas que vão determinar inclusivamente a forma como ao longo da vida vamos sempre pensar, sempre que tivermos uma determinada necessidade. O nosso cérebro funciona por scripts, por programas. Nós temos programas dentro do nosso cérebro, igual a uma app de um telemóvel, a um computador. Temos programas e os programas correm. Alguns deles estão ativados, outros não estão ativados. E, portanto, quem é que nos ativa os programas todos? São os nossos pais, são os nossos irmãos, são os nossos familiares, são as histórias da família, as histórias dos meus antepassados, as histórias dos meus avós, as histórias dos meus bisavós. São tudo programas que eu venho previamente instalados. Alguns deles poderão ser, de facto, iniciados, mas outros não. E, portanto, nós remontamos à criança porquê? Porque é na altura onde nós estávamos mais desprotegidos e onde tudo aquilo que nos acontece marca, porque é o que nós precisamos de recordar, de trazer de novo à memória, no fundo, de reincidir. Nos primeiros anos de vida, em astrologia fala-se que até aos 29 anos e meio a nossa encarnação não está completa. Só 29 anos e meio, sim, que é o primeiro ciclo de Saturno. Na astrologia explica isso muito bem. E de facto, até aos 29 anos e meio, como se todas as histórias da nossa vida, o que nós vamos viver com os pais, com os amigos, com a escola, com os professores, depois com o primeiro emprego, com os primeiros namorados, com tudo isso, vai marcar e vai trazer a componente energética daquilo que eu preciso nesta vida de curar. Então eu preciso de voltar a ativar, através da dor, através do sofrimento, através das dificuldades, uma sensação de paralisação, uma sensação de dor, de dificuldade, que me vai proporcionar eu entrar em contacto com aquela dificuldade. Se eu conseguir passar por ela aos 39 anos e meio, a minha vida será um pouco mais do mesmo, mas melhor, porque eu já estou com o padrão, a melhorar o padrão, a tomar consciência do padrão, a assumir a minha parte de responsabilidade do padrão. Como quem diz, não foi esta pessoa que me agrediu, fui eu que de alguma maneira precisava de viver isso e escolhi esta pessoa, empoderei esta pessoa desta função para que ela despertasse esta ferida em mim. A partir dos 39 anos e meio, a partir do momento em que nós de facto começamos a responsabilizar, o que acontece é que começamos a tomar as rédeas da nossa vida, somos o comandante do navio e não andamos à deriva e portanto não andamos acabamos por não andar tão perdidos e as coisas acontecem, nós continuamos a ver aquela tensão, aquela agressão daquela pessoa ou aquela sensação que nós temos quando nos ofendem ou nos faltam ao respeito, mas já não reagimos da mesma maneira, já não estamos tão cegos e já não acabamos por não reagir da mesma maneira. Portanto, no fundo, a criança determina o quê? O chamar de todas as experiências de novo. É como se no momento em que eu morresse noutra vida, me fosse tirada uma fotografia à minha psique. E essa fotografia fosse o que impulsiona a minha próxima vida. E para que eu tenha para que eu possa continuar no meu processo evolutivo, eu preciso, perante esta fotografia, de escolher os ingredientes certos, o cardápio certo, que me vão proporcionar tudo aquilo que eu preciso de viver. E a família é, de facto, por eleição, quem por amor nos acolhe e quem por amor nós escolhemos também. Um momento que me marcou muito foi o Jorge adulto dar ao Jorge pequeno, à minha criança interior, o que eu não tinha tido na altura. Essa parte marcou muito, é verdade. É muito, isto, simplesmente a pessoa pode recuperar uma parte da sua alma. No fundo, eu costumo dizer que nós somos como muitos pontinhos de luz, como um ecrã de uma televisão que é feito de milhares de pequenos pontos de luz, ou um tapete de arraiolos que é feito de pequenos pontinhos de tecido, não é? E às vezes, perante uma situação difícil, uma situação traumática, é como se nós congelássemos. Então uma parte de mim congela
e o resto, porque a vida continua, vai pela vida fora. E essa parte que está congelada fica aí presa no tempo. É como se eu perdesse um pontinho de luz, cortasse um bocadinho do tapete a raiolos. O que é que acontece? Sempre que eu passar por ali e pisar naquela parte do tapete, como aquele ponto está vulnerável porque está cortado, os pontos à volta podem se desfazer. E, portanto, eu posso chegar, inclusivamente, a perder a essência da minha liberdade, a essência do meu amor próprio, a essência da minha autonomia, a essência da minha vontade, a essência da minha iniciativa, a essência da minha alegria. São tudo características, qualidades que nós temos como seres humanos que nem sempre temos disponíveis para usar. E de facto o que fazemos através do trabalho com a criança interior, das constelações familiares, é ver que partes de alma é que a pessoa perdeu, voltar à situação traumática para que ela se possa descongelar e dar-se amor a si própria para se trazer de novo à vida neste momento presente. E, portanto, daí que a pessoa pode efetivamente recuperar uma parte de si e de um dia para o outro não tinha capacidade nem espírito de iniciativa, e de um dia para o outro a pessoa passa a ter a capacidade de iniciativa, porque volta a ter aquele recurso junto dela, que não estava. E isso... em psicologia diz-se muito que temos tudo cá dentro e que está tudo dependente de nós. Não é verdade. Nós nem sempre temos tudo dentro de nós, porque nem sempre temos o recurso disponível para acedermos a ele. Portanto, muitas vezes eu posso querer muito ficar bem e se uma parte de mim está congelada, algures no tempo, eu não tenho como usar aquele recurso, não consigo usá-lo. E isto, o que é mais extraordinário é que pode passar de geração em geração. E, portanto, podemos ter, exatamente. Aqui para os ouvintes que nos estão a ouvir, se todo este programa é um dos objetivos deste programa, o despertar a consciência, o expandir a consciência e se identificarem com isso, é o primeiro passo, não é? O segundo passo é preciso querer e é preciso a coragem, não é? Porque às vezes não é assim tão fácil, digamos, acontecer a determinação para caminhar. Sim, e porque muitas vezes as pessoas vivem com muito sofrimento e de facto eu assisto muito sofridas, é verdade. Exatamente, sim. Mas muitas vezes também não sabem já viver de outra forma. Portanto, a certa altura é como se as reações bioquímicas do nosso corpo precisassem daquela vibração para encontrar equilíbrio. É como se o equilíbrio fosse encontrado no sofrimento e, portanto, muitas vezes a pessoa quer de facto sair daquele lugar, mas de alguma maneira ser feliz também ser feliz e querer ser feliz dá trabalho, porque implica olharmos para nós, e olhar para nós às vezes é muito duro. É isso, ser feliz dá trabalho, é verdade. Dá trabalho. Ser infeliz para mim dá muito mais trabalho, de facto, porque se eu não estou bem no meu mundo interior, eu vou espalhar essa vibração para tudo o que está à minha volta, filhos, etc. Por mais que eu tenha um amor profundo pelas minhas filhas, se eu não estiver bem no meu mundo interior, o que eu vou transmitir é infelicidade. Sim, porque para nós estarmos bem com outrem, ou para estarmos bem com a vida, temos de estar bem connosco próprios. Não há outra forma. Claro. Não há outra forma. E de facto, todos nós e todas as pessoas que nos estão a ouvir já passaram por momentos, porque todos nós, seres humanos, passamos, onde estavam felizes e sentiram a diferença do olhar diferente para as pessoas, do respirar as pessoas, da alegria e da presença, do prazer de estar na companhia das pessoas. E quando não estamos bem, nem sequer aceitamos um abraço, quer dizer, a vibração é uma vibração de repulsa, é uma vibração de não querer estar com as pessoas, ou então de provocar situações desagradáveis. É como se uma pessoa que não está bem fica bem quando vê à volta que os outros também não ficam bem. É contaminar, e isso de facto estamos-nos a fazer muito mal a nós, acima de tudo, muito mais mal até a nós próprios do que aos outros. Toxicidade, sim. Maria, então aproveitava este momento também para introduzir a tua segunda música preferida. A segunda música preferida é da Lisa Gerard. Tem uma razão de ser. A Lisa Gerard é uma mulher que não canta palavras, ela canta ao som da alma. E, portanto, quando ela canta esta música em específico, que se chama Soven, ela está a expressar a pureza da sua alma. E, de facto, a música é de arrepiar, porque a pessoa ouve, e é muito comum as pessoas ouvirem e simplesmente, sem se darem conta, começarem a chorar, porque é uma música que nos liga ao mais profundo da nossa essência. Pronto, vamos ficar com Lisa Gerard, Soven.
Muito obrigado, foi uma música maravilhosa. Maria, destas terapias todas, desta panóplia de dinâmicas que há no Espaço Amar, tens alguma preferida, alguma que te sai melhor? Tenho a menina dos meus olhos, que são as constelações familiares. A primeira vez que eu ouvi constelações familiares, tive a sensação de que tinha encontrado a minha vida. Tinha encontrado o meu sentido de vida e o casamento entre a minha intimidade, aquilo que eu sou, a minha família e a minha vida profissional, ou seja, a minha realização profissional, a minha expressão de vida. E de facto as constelações é uma terapia sistémica porquê? Porque trabalha o sistema, não é? Hoje em dia o sistema, as terapias, fala-se muito em sistemas. Partes do princípio, não, isto acontece mesmo, que todos nós nascemos numa família. Claro. Todos nós nascemos de um pai e de uma mãe biológica, não temos como não nascer do pai e de uma mãe. Isto para as ouvintes que estão menos familiarizadas com as terapias complementares e que estão a ouvir pela primeira vez este termo das constelações, numa linguagem, digamos, mais básica, o que é que podemos explicar? Pode-se explicar de uma forma muito simples. Pode-se explicar de uma forma muito simples. Há muita gente que é parecida fisicamente com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, ou com o bisavó. Sou parecido fisicamente com o meu pai. Exatamente. Agora, já faleceu. Se nós somos um corpo energético, e isso está mais que provado pela física quântica, no fundo pela tecnologia, que nós somos energia. Se esta energia se materializa ao ponto de se fisicalizar com semelhanças físicas entre ti e o teu pai, por exemplo, imagina o que tu não carregas daquilo que é a dor, as memórias do sistema da família, do clã masculino. Era aí que eu queria chegar mesmo, porque eu já fiz muitas constelações, mas o interesse é explicarmos às nossas ouvintes o que é que isto significa. Ou seja, cada um de nós nasce numa família, ou seja, nasce num sistema. Nasce num sistema. E este sistema tem as suas características. Exatamente. Nós temos a nossa alma, mas também há a alma da família. A alma da família é algo que existe, de facto, e que se respira dentro da família. E a alma tem uma característica. Ela não aceita nada partido, nada separado. É uma característica muito forte da alma. E, portanto, tudo o que tem a ver com silêncios, dores, destinos difíceis, segredos, tudo o que no passado foi sofrido e não foi falado, vai gerar silêncios no sistema. Esses silêncios nunca ficam perdidos. É uma água que não se perde, é uma água que normalmente salta, não a geração seguinte, mas a outra. Muitas vezes vê-se nas constelações o salto de 2 gerações, portanto, de avô para neto. Sim, mas Maria, desculpa interromper, todas as famílias têm segredos. Todas as famílias têm segredos. Todas as famílias têm situações difíceis. E é preferível falar neles mesmo que isto origine sofrimento a alguém do que ficar em silêncio? Claro que sim, para que fique no passado o que é do passado, para que fique arrumado, porque esses segredos fazem parte da dignidade de quem os viveu. E não serem falados, ou seja, serem guardados, nada é esquecido. Um segredo é uma coisa que está presa dentro de uma caixa, mas está viva lá dentro. Enquanto a caixa não é aberta, isso não é expresso e não é devolvido a quem o fez, a quem de direito, a dignidade dessa pessoa não está reposta. E o sistema vai sempre encontrar forma de procurar o equilíbrio, e o equilíbrio é muitas vezes ao preço do destino das pessoas que escolhem nascer dentro daquele sistema. Portanto, é muito comum. Eu posso dar dezenas de exemplos. Uma mãe que se casou e que ficou isolada. O marido não queria que ela trabalhasse, ela adorava trabalhar, era costureira. Portanto, ela fica a tomar conta do marido e a tomar conta da filha, que entretanto nasce. A filha está ligada à mãe por amor e pelo sofrimento da mãe, que viveu mais ou menos fechada e isolada do mundo. A filha quer reparar a dor da mãe. E o que é que ela faz? Arranja um emprego. E, portanto, que é que ela aparece-me na consulta porque trabalha muito e não tem capacidade para ter vida própria. Obviamente que ela trabalha muito. Porquê? Porque ela trabalha por ela e pela mãe, no mundo exterior, exatamente à procura de honrar aquilo que a mãe toda a vida gostaria de ter feito, que era trabalhar e ter a sua própria vida. O que é que ela consegue com isso? O mesmo sofrimento que a mãe, porque ela trabalha tanto que não tem vida própria. A mãe também não tinha vida própria. Portanto, no fundo, nós vamos extremar o padrão à procura de reparar, se for preciso até tem 2 empregos, mas no fundo, na base, ela continua com o mesmo problema que a mãe, não tem vida própria e, portanto, sofre por isso.
outras situações, por exemplo, de infertilidade. Muitas vezes o tema da infertilidade é um tema de uma resposta biológica. É uma mulher que chega porque a medicina disse que tinha o útero invertido, ou porque tem miomas, ou porque tem, enfim, não consegue engravidar. Aquilo que eu observo é que a grande maioria das situações são mesmo respostas biológicas. Vamos olhar para o transgeracional daquela pessoa, ou seja, vamos olhar para a família daquela pessoa, para a mãe, para a avó, e vamos ver uma avó que teve 10 filhos, que morreram 3 ou 4, na altura, antigamente, a mortalidade infantil era muito alta, era muito elevada, e de facto não houve tempo para chorar aquelas crianças, foram substituídas por outras, às vezes até com os mesmos nomes, que é outra questão muito forte, que é quando nós damos o mesmo nome de um morto a um vivo, de facto é muito, muito, muito forte, porque estamos a carregar o destino daquela pessoa com a energia da outra. A minha mãe evitou que isso acontecesse, queriam pôr a mim o nome de um tio que tinha falecido na guerra do ultramar, sim. E, portanto, acaba por esta pessoa, esta neta, que está identificada com esta avó, o que é que ela faz? Acaba por, o inconsciente dela, o que lhe diz é ter filhos não é seguro. Nem que seja preciso eu encontrar uma resposta biológica. E quando nós observamos isso, repomos esta pessoa em contacto com a avó, a honrar a avó, a devolver à avó o sofrimento dela, a honrar todas aquelas crianças que não tiveram a hipótese de serem choradas, portanto acabaram por não ser dignificadas nem tomadas como pertencente ao sistema familiar, porque eram logo substituídas e, portanto, eram como se eram esquecidas. E, de facto, os mortos não podem ser esquecidos, os mortos precisam de ser honrados. Toda a gente tem lugar, toda a gente tem o direito a existir, toda a gente tem o direito a pertencer, e o equilíbrio da família depende exatamente do lugar que cada um ocupa, mesmo que essa pessoa não tenha tido o direito à vida, por exemplo, através de um aborto espontâneo ou de um aborto provocado, por exemplo, é a mesma coisa. Eu recordo-me sempre das ordens, é assim que se chama? As ordens do amor. Ordens do amor, não é? Exatamente. Que é o princípio da pertença, não é? É, portanto, as constelações familiares obedecem a 3 pilares fundamentais, não é? O da pertença. O primeiro é o direito a pertencer. O direito a pertencer. Exatamente. O segundo tem a ver com as ordens. A hierarquia, não é? O primeiro filho, o segundo, o primeiro. Exatamente, exatamente. E o equilíbrio entre dar e receber. Sim. São os 3 princípios que nós precisamos sempre de ter presente quando estamos em contacto com uma pessoa que está à procura de fazer que quer fazer uma constelação familiar. E, portanto, no fundo, também temos situações de, sei lá, um pai alcoólico, um filho que vem ligado a este pai e que pode fazê-lo de 3 formas diferentes, ou sem que tenha capacidade e força de vontade para sair, também é alcoólico, portanto vai repetir o padrão do pai por espelho, ou é completamente abstémico e tem aversão ao álcool e tudo o que tem a ver com o álcool, ou vai sublimar o padrão sendo enólogo. E, portanto, vai criar esta complementaridade sendo enólogo. Estas são as formas que nós temos de reparar as dores do sistema. Isto tudo é feito por amor. O que é mais incrível e o mais extraordinário e o mais, de facto, a palavra é extraordinário, é que nós fazemos isto tudo por amor. Por amor, esta pessoa não consegue engravidar, porque está a honrar a avó e o sistema e a reparar. Por amor àquela mãe, aquela pessoa não tem vida própria e, portanto, acaba por ter a mesma vida que a mãe. Eu perguntava-lhe a esta pessoa, então, e deixe-me adivinhar, esse exemplo que eu lhe estava a dar da pessoa que estava, no fundo, a trabalhar muito, e deixe-me adivinhar, você acaba por se apaixonar por pessoas que são comprometidas e que não estão disponíveis. E ela olhou para mim e disse, como é que sabe? Obviamente que o inconsciente daquela pessoa não se pode apaixonar por um homem que esteja livre, porque corre o risco de lhe lavar a roupa e de perder a sua independência. Portanto, como o inconsciente, o que ele tem é, a mãe ficou presa àquela família e ao trabalho doméstico, enquanto sonhava ter a sua própria vida e ter também a sua família, ela vai buscar o padrão e vai trabalhar a dobrar, mas também vai se apaixonar só por pessoas que são comprometidas, porque assim tem a garantia de não ficar presa. E é assim que o nosso inconsciente funciona. O nosso inconsciente é muito inteligente, porque representa 90% do que somos. E o principal é termos consciência disto. Maria, eu queria propor continuarmos a continuar esta dinâmica depois da terceira música. A terceira música, a Marisa, a nossa Marisa, não é? Que tem uma música que eu acho
que toda a gente devia ouvir uma vez por semana, que se chama O Melhor de Mim. É uma música que fala sobre o nosso processo de individuação, o nosso processo de crescimento, quando nos compara a uma semente que está dentro da terra e que procura a luz, à procura de sair da sombra, à procura da luz. Vale a pena ouvir. Ouçam com muita atenção a letra desta música. Marisa, O Melhor de Mim. Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está por chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Maria, continuando então com as constelações, que a tua, como diz a Medina dos Olhos, não é? Para os nossos ouvintes também perceberem, em que situações é que se aplica, ou seja, o que é que as pessoas podem encontrar nas constelações, digamos, não digo as soluções, o caminho para alguns desafios, não é? Sim. E aplica-se em muitas áreas da vida. Aplica-se em todas as áreas da vida, Jorge, porque de facto
muitas vezes as pessoas podem aparecer porque têm problemas com o chefe, por exemplo, têm dificuldade de se relacionarem na área profissional. A maior parte das vezes a situação do chefe é igual aos problemas que a pessoa teve de autoridade, ou teve com o pai, ou teve de relacionamento com o pai, ou teve de relacionamento... Portanto, o que nós vamos ver é ninguém tem um problema aos 30, aos 40, aos 50, aos 20 e tais, que esse problema já não se tenha aflorado variadíssimas vezes ao longo da sua infância. E o que nós temos é que ir perceber, no fundo, o caráter, a qualidade do problema e perceber a sua origem. E a origem nunca é o problema que nós temos. A origem está na nossa psique. Está na nossa forma de interpretar o mundo e de ver o mundo e de sentir o mundo, no filtro que nós pusemos, na lente que nós pusemos da forma como olhamos para o mundo, e é essa lente que vai determinar o grau de sofrimento que nós temos e a forma como nós interpretamos a realidade. E portanto nunca nada é o problema que a pessoa traz. O problema que a pessoa traz é o pretexto para nós irmos no fundo puxar a ponta do novelo, e a ponta do novelo não é aquilo. É outra coisa, normalmente, muito mais para trás. E quando dizemos também a relação com o chefe, a relação entre familiares, não é? Claro, portanto, toda a parte da hierarquia, quem é que nos passa as normas, quem é que nos passa as regras, quem é que nos passa a autoridade. Normalmente é o arquétipo masculino, são as figuras masculinas. Portanto, se eu tenho dificuldade em lidar com a autoridade, ou se esta pessoa sente que o chefe a humilha, por exemplo, não é? Nós temos 5 grandes feridas na nossa alma, e essas 5 grandes feridas dão origem a 5 grandes máscaras, e uma delas é a humilhação, outra é a traição, outra é a rejeição, outra... E portanto o tema aqui é o que é que a pessoa sente, porque o que a pessoa sente é o que nos remete para as primeiras experiências, porque se a pessoa se sente humilhada, de certeza que na escola muitas vezes se sentiu humilhada, que em casa se sentiu humilhada, ou que se sentiu humilhada publicamente porque alguém da família, algures no tempo, lhe provocou uma primeira experiência de humilhação. E quando nós conseguimos ir à origem, a cura dessa situação vai desbloquear todas as outras, porque é a matriz. E portanto é repor um novo script, um novo programa, é a pessoa passar a correr o seu programa interno, portanto a forma como a pessoa pensa e consegue refletir sobre ela própria e sobre a vida, liberta daquela tensão que existia no programa. Limpamos o programa e a pessoa fica livre. Há um bocado afloraste aqui a questão dos relacionamentos, que é uma coisa muito presente hoje em dia, não é? Porque o paradigma mudou. As nossas antepassadas, nomeadamente, eu digo sempre isto, as minhas avós e tias e bisavós, trisavós por aí fora, mantiveram-se casadas 50 anos porque dependiam financeiramente do homem. Hoje em dia isso já não acontece, não é? Nesta nova dinâmica deve ser comum aparecerem situações também de relacionamentos. Sim, muitas situações de relacionamento, e de facto o relacionamento está a mudar muito, nós estamos a evoluir muito, o ser humano está a evoluir, estamos a tornar-nos cada vez mais conscientes, mais despertos, mais em contacto connosco. Nunca tivemos tão próximos de um processo de individuação. A própria igualdade entre o homem e a mulher. Exatamente, a mulher está mais masculina, o homem está mais feminino, portanto os arquétipos estão menos extremados, não é? A questão que se coloca muitas vezes é que antigamente, de facto, as pessoas, o casamento era uma instituição, e dessa instituição era a pessoa elegia ou não, porque muitas vezes também não elegia a pessoa, era a família que escolhia, não é? A pessoa para ser a pessoa da família, a mãe ou o pai dos filhos. E depois era muito comum haver, em determinadas famílias, situações onde a pessoa depois encontrava outro tipo de situações fora de casa. Cada vez hoje em dia, quanto mais nós somos coerentes connosco e estamos num trabalho de individuação e de consciência, mais nós não aceitamos a mentira, não aceitamos a farsa, só aceitamos a verdade, uma verdade que seja que nos inspire e que tenha a ver connosco. E portanto nunca estivemos tão próximo de a pessoa com quem estamos, é a pessoa com quem nós queremos que seja o pai dos nossos filhos, se possível, que seja o nosso melhor amigo, que seja o nosso amante, que seja o nosso companheiro, que seja na mesma pessoa encontrar tudo. Isto de facto é difícil, porque nós quando nos relacionamos com outra pessoa, relacionamos sempre a 4 níveis: a nível físico, a nível emocional, a nível mental e a nível espiritual. E estes 4 corpos que têm que estar em contacto com os outros 4 corpos, é difícil, porque eu posso ter uma visão da minha vida do ponto de vista espiritual, daquilo que me move, das minhas crenças, dos meus valores, etc. E estar completamente em sintonia com o meu marido em relação a isso, mas depois não nos conseguimos entender ou conversar sobre coisas básicas do dia a dia. E portanto pode haver aqui uma ligação muito forte do ponto de vista espiritual,
de missão de vida, de forma de estar na vida, mas depois os egos, as personalidades, terem uma dificuldade enorme a conversar e a viver sobre coisas diárias. Fizeste-me lembrar uns textos que eu li aqui há uns anos que dizia que o ser humano, há 200 anos para cá na história da humanidade, está à procura de uma coisa que nunca existiu, que é 3 em 1, sexo, romance e família com a mesma pessoa. Exatamente, o processo de individuação, é isso, é no fundo o casar na mesma pessoa, para que haja esta coerência interna. Não havendo esta coerência interna, a pessoa vai à procura de alguém com quem se identifique no máximo de pilares possíveis. Porque de facto a vida hoje em dia, mas a vida hoje em dia também nos leva a uma grande superficialidade. Nós vivemos de uma forma muito superficial, estamos numa sociedade muito erotizada, muito ligada à imagem, não é? O Facebook, a imagem, as pessoas estão mais preocupadas em fazer uma reportagem do prato do restaurante em si, do que usufruir da companhia da pessoa que está à volta. É uma coisa que me intriga muito, observar o comportamento das pessoas, a superficialidade e a falta de contacto, a falta de presença, e a busca de manter aquela imagem nas redes sociais, que no fundo é uma adição como outra qualquer. Maria, temos pouco tempo, mas queria antes disso só perguntar-te aqui, por exemplo, os nossos ouvintes que quiserem experimentar ou entrar neste, sentiram, através deste programa, o apelo ou o estímulo para as constelações familiares, o que é que elas fazem aqui, o que é que elas têm que levar, ou como é que isto se processa? É entrar em contacto através do Espaço Amar ou marcarem uma consulta individual, ou marcarem virem assistir a um workshop em grupo. Os workshops em grupos acontecem 4 vezes por mês, aos fins de semana e após laboral. As consultas individuais, portanto, é uma questão de marcar e virem com um tema específico que sentem que está de alguma maneira a prejudicar, desafio que elas tenham na vida, assim, que sentem que a vida não está a andar com aquilo. No fundo, a ideia é, se eu tivesse este assunto resolvido, a minha vida de facto seria melhor, poderia andar, eu seria outra pessoa, ou transformar-me-ia na pessoa que eu sou. E portanto trazer, quanto mais forte é o tema, quanto mais específica, quanto mais consciência a pessoa tem de que é aquilo, mais responsabilidade, mais energia a pessoa põe no tema e de facto mais rapidamente a pessoa desbloqueia, porque é a pessoa, a intenção da pessoa, a vontade da pessoa, a determinação da pessoa que faz mais de metade do trabalho. Claro que sim. É esse compromisso, não é? Esse compromisso que a pessoa toma. É? O que eu acho que seria importante é de facto as pessoas perguntarem a elas próprias todos os dias de manhã quando acordam se a forma como estão a viver é adequada para elas. Se nós todos nós fizéssemos essa pergunta para nós próprios ao acordar de manhã ou ao dormir, muitas coisas que faríamos ao longo do dia deixaríamos de fazer. A forma como eu estou a viver é adequada para mim. O que é que eu quero alterar na minha vida? O que é que eu gostava de alterar? Porque é um tipo de pergunta que não é a personalidade que responde, é a alma. Porque há determinadas perguntas que são diretas ao nosso coração e o nosso coração responde mais depressa que a própria cabeça, e portanto a pessoa apercebe-se de que há uma resposta intrínseca e que não está a ser leal a ela própria, e de facto nós precisamos urgentemente de reconstruir um amor, o nosso amor próprio, a nossa imagem interna, precisamos de nos reconciliar connosco. Eu acho que se acordo mal, eu só deveria sair de casa quando me pusesse bem, e às vezes basta 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos a respeitar que naquele momento ainda não estou bem e a esperar que entre em contacto com aquilo que de vibrante habita em mim. Porque não sou eu que faço bater o meu coração, porque não sou eu que faço o meu sangue andar nas minhas veias, correr nas minhas veias. Se eu quiser parar o meu coração, eu não tenho como, não é? Portanto, há uma força maior que nos move, e essa força maior existe e está expressa no nosso corpo a toda a hora do dia, e nós esquecemos de lhe prestar homenagem, esquecemos de sentir essa corrente vibrante e de contactar profundamente com ela. Maria, é um prazer, gostaria de estar aqui mais 2 horas a conversar contigo, mas infelizmente temos sempre compromisso em termos de tempo, não é? Foi uma grande honra ter aqui, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. A experiência e a forma toda que nos explicaste tudo isso, não me querendo comprometer com uma data, mas vamos ter que combinar oportunamente uma outra oportunidade aqui contigo,
e muito obrigado. Obrigada, eu também. E obrigado também aos ouvintes da Íris, e não percam no próximo sábado mais um programa Saiba Viver. Saiba Viver, o seu programa de bem-estar. Amor, saúde, trabalho e família são os desafios de todos nós. Semanalmente, ouça os conselhos de especialistas, profissionais e terapeutas. Saiba Viver, não perca aos sábados a partir das 9 da manhã na Íris FM. Saiba Viver, o seu programa de bem-estar com Jorge Coelho Lopes.